Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais tocantes e profundas da Bíblia, uma narrativa que fala sobre fé, resiliência e a surpreendente graça de Deus. Vamos contar a história completa de Hagar. Mas a sua jornada é incrivelmente poderosa e cheia de lições para as nossas vidas. Ela era uma serva egípcia na casa de Abraão. Imaginem a sua situação, longe de sua terra natal, vivendo numa cultura diferente, servindo a um casal idoso que carregava uma promessa divina, mas que ainda não tinha filhos. A Bíblia nos conta, em Gênesis capítulo 16, que Sara, frustrada por não conseguir engravidar, teve uma ideia que era comum naquela cultura. Ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva. Ela disse: "Eis que o Senhor me impediu de dar à luz. Rogo-te que possuas a minha serva. Porventura terei filhos por meio dela." E Abraão concordou. Agar, como serva, provavelmente não teve escolha. Ela obedeceu. E de fato ela concebeu um filho de Abraão. Mas o que parecia ser uma solução rápida para o problema de Sara, logo se transformou numa fonte de conflito e dor. Assim que Hagar descobriu que estava grávida, a dinâmica da casa mudou completamente. A Bíblia diz que ela começou a olhar para Sara com desprezo. Talvez ela se sentisse superior por ter conseguido o que sua senhora não conseguiu. Por outro lado, Sara, sentindo-se humilhada e diminuída, começou a maltratar Hagar severamente. A tensão tornou-se insuportável. É fácil julgar qualquer uma das partes, mas vamos tentar entender a dor de cada uma. Sara sentia a dor da infertilidade e da promessa adiada. Hagar, por sua vez, foi usada numa situação complicada e, ao se ver grávida, talvez tenha buscado um pouco de dignidade, o que foi interpretado como arrogância. O ambiente que antes era de espera tornou-se um lugar de amargura. A situação ficou tão ruim que Hagar não viu outra saída a não ser fugir. Grávida e sozinha, ela partiu para o deserto de Sur, no meio do nada, sem rumo, sem proteção. Ela era uma fugitiva, uma mulher estrangeira, grávida e completamente vulnerável. É nesse momento de abandono total que algo extraordinário acontece. No meio do deserto, perto de uma fonte de água, o anjo do Senhor encontrou Hagar. Pensem nisso. No ponto mais baixo de sua vida, quando ela se sentia invisível e descartada por todos, Deus a viu. Ele não a encontrou no acampamento de Abraão, o homem da promessa. Ele foi até o deserto para encontrar uma serva egípcia desesperada. A primeira coisa que o anjo lhe pergunta é: "Hagar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai?" Essa pergunta é muito significativa. Primeiro, ele a chama pelo nome, reconhecendo sua identidade. Depois, ele a faz refletir sobre sua situação. Hagar responde honestamente: "Estou fugindo de Sarai, minha senhora." Então, o anjo lhe dá uma instrução surpreendente. Ele diz: "Volte para a sua senhora e sujeite-se a ela." Isso pode parecer duro, mas era um ato de proteção. Voltar, por mais difícil que fosse, era mais seguro do que vagar sozinha pelo deserto. Mas Deus não a manda de volta de mãos vazias. Ele lhe faz uma promessa. O anjo continua: "Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar." Essa é uma promessa semelhante à que foi feita a Abraão. Deus estava dizendo a Hagar que ela não era apenas um instrumento, mas que ela também seria mãe de uma grande nação. E tem mais. Ele lhe diz para chamar seu filho de Ismael, que significa "Deus ouve", porque, como o anjo disse, o Senhor ouviu a sua aflição. Que momento incrível! No meio do seu sofrimento, Hagar descobre que não está sozinha. Deus a vê e a ouve. Impressionada com esse encontro, Hagar dá um nome a Deus. Ela o chama de El Roi, que significa "o Deus que me vê." Ela declara: "Eu vi aquele que me vê."
Ela, a serva invisível, foi vista pelo próprio Deus do universo. Obedecendo à ordem divina, Hagar voltou para o acampamento de Abraão e Sara. Lá, ela deu à luz seu filho, Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Durante 13 anos, Ismael foi o único filho de Abraão, o herdeiro aparente. Mas a história não termina aí. 14 anos depois, a promessa original de Deus se cumpriu. Sara milagrosamente deu à luz Isaque, o filho da promessa. A alegria encheu o acampamento, mas essa alegria trouxe de volta as antigas tensões. Em Gênesis, capítulo 21, lemos que durante a festa de desmame de Isaque, Sara viu Ismael, já um adolescente, zombando de seu filho. A velha ferida se abriu. Sara ficou furiosa e exigiu que Abraão mandasse Agar e Ismael embora. "Livre-se daquela escrava e do seu filho", ela disse, "porque o filho daquela escrava jamais será herdeiro com o meu filho Isaque." Isso angustiou profundamente Abraão. Afinal, Ismael também era seu filho. Mas Deus falou com Abraão e lhe disse para atender ao pedido de Sara. E mais uma vez, Deus reafirmou sua promessa a Hagar e seu filho. "Não se aflija por causa do menino e da serva. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei uma nação, pois ele é seu descendente." E assim, na manhã seguinte, Abraão deu a Hagar um pouco de pão e um odre de água e a mandou embora com seu filho. Novamente, Hagar se vê no deserto, mas desta vez é diferente. Ela não está fugindo, ela foi expulsa. E ela não está sozinha, está com seu filho adolescente. Eles vagaram pelo deserto de Berseba até que a água do odre acabou. A situação era desesperadora. Hagar, vendo seu filho prestes a morrer de sede, não suportou assistir. Ela o colocou debaixo de um arbusto, afastou-se a uma distância de um tiro de arco e começou a chorar em voz alta, dizendo: "Não quero ver o menino morrer." Mais uma vez, no limite do sofrimento humano, quando toda a esperança parecia perdida, Deus interveio. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. O anjo de Deus chamou Hagar do céu e disse: "O que a aflige, Hagar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde ele está. Levante-se, pegue o menino pela mão, porque dele farei uma grande nação." Nesse momento, Deus abriu os olhos de Hagar e ela viu um poço de água. Ela encheu o odre e deu de beber ao seu filho. Eles foram salvos. A partir daquele dia, a Bíblia nos diz que Deus estava com o menino. Ismael cresceu no deserto, tornou-se um flecheiro habilidoso e sua mãe conseguiu para ele uma esposa do Egito, sua terra natal. A história de Hagar é uma montanha-russa de emoções: rejeição, dor, esperança, desespero e redenção. Quais são as lições que podemos tirar dela? Primeiro, a história de Hagar nos mostra que Deus vê e se importa com os marginalizados, os esquecidos e os que sofrem. Hagar era uma estrangeira, uma serva, uma mãe solteira expulsa. Na sociedade da época, ela não tinha valor, mas para Deus, ela tinha um nome, uma história e um futuro. Ele a encontrou 2 vezes no deserto, no seu momento de maior necessidade. Deus nos vê. Ele é El Roi, o Deus que nos vê. Segundo, aprendemos que Deus ouve o nosso clamor. O próprio nome do filho de Hagar, Ismael, significa Deus ouve. Nas 2 vezes em que esteve no deserto, foi o som do sofrimento, o dela e o de seu filho, que moveu o coração de Deus. Nunca pense que suas orações e seus choros são em vão. Deus ouve a aflição do seu coração. Terceiro, a história de Hagar nos ensina sobre a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, Deus cumpre o que promete. Ele prometeu a Hagar que faria de Ismael uma grande nação, e ele cumpriu. Isso nos dá confiança para nos apegarmos às promessas de Deus para nossa própria vida, mesmo quando tudo ao nosso redor diz o contrário.
Por fim, a jornada de Agar é um testemunho de resiliência e sobrevivência. Ela enfrentou a opressão, a expulsão e a beira da morte. Mas com a ajuda de Deus, ela não apenas sobreviveu, mas prosperou. Ela criou seu filho sozinha no deserto e o viu se tornar o pai de uma nação. É uma poderosa mensagem de que, com Deus, podemos superar as adversidades mais difíceis. A história de Agar não é apenas um relato antigo. É um espelho para muitos de nós que já nos sentimos sozinhos, rejeitados ou sem esperança. É um lembrete de que, mesmo no deserto da vida, existe um Deus que nos vê, nos ouve e tem um plano para nós. Obrigado por me acompanharem nesta jornada profunda pela vida de Agar. Espero que esta história tenha tocado o seu coração como toca o meu. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários qual lição da vida de Agar mais falou com você. Um grande abraço e até a próxima.